Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem. Acabei de receber um compartilhamento de um seguidor e aluno meu, inclusive, sobre um post falando sobre uma possível dívida do Banco Itaú, uma dívida muito alta, e ele até falou: Badu, essa dívida aí, esse passivo perto do rombo das Americanas faz com que o rombo da empresa pareça nada, né? Uma dívida muito maior, um passivo muito maior. E aí, esse post ali alegando que possivelmente o Itaú estaria enfrentando dificuldades financeiras por causa de um passivo de uma dívida de 2 trilhões de reais. Será que faz sentido? Não faz? Enfim, gravei esse vídeo aqui para falar sobre isso, para falar sobre os cuidados que você tem que tomar antes de ficar consumindo qualquer conteúdo, acreditando em qualquer coisa, e mais uma vez falar sobre ações de bancos, análises de ações de bancos, que vocês gostam muito quando eu compartilho esse tipo de conteúdo aqui. Então, quem já é de casa, pelo amor de Deus, se não fez ainda, já faz agora, deixa o like aqui no vídeo e compartilha com quem você acha que tem interesse. Então, essa dívida do Itaú, muito maior do que o patrimônio líquido do banco, seria um risco? Seria isso algo muito arriscado? Seria por conta disso que o banco estaria em dificuldades financeiras? Patrimônio líquido do Itaú, se você olhar aqui no Investidor 10, 160 bilhões, de acordo com a plataforma, e um passivo de mais de 2 trilhões. Lembrando que o patrimônio líquido representa a parcela do capital social, o capital do acionista. Então, se você tem, normalmente numa empresa, via de regra, o balanço patrimonial, você tem de um lado os ativos, do outro lado o passivo e patrimônio líquido. E esses ativos, que é como a empresa ganha dinheiro, eles são financiados pelo patrimônio líquido ou pelo capital de terceiros. E no caso do Itaú e de outros bancos, se você for ver também, você tem um passivo aqui muito alto, trilionário, 2 trilhões, e um patrimônio líquido de 160 bilhões. Será que é muito arriscado? Porque boa parte disso não está sendo financiado com capital próprio. Então, mas quando a gente fala isso aqui é um erro você falar que o banco está enfrentando dificuldades financeiras, estaria possivelmente enfrentando dificuldades financeiras ou poderia enfrentar por conta disso, porque analisar banco não é a mesma coisa de você analisar qualquer outra empresa. O que um banco faz? Um banco ele capta recursos e empresta recursos para outras pessoas. Então o banco ele faz essa intermediação entre agentes superavitários, que é quem tem dinheiro sobrando, e quem está precisando de dinheiro, pessoas, empresas que estão precisando de empréstimo. Então o banco ele capta recursos a um custo. Quando você deixa o dinheiro parado na conta corrente do banco, esse custo é zero, é de graça. Você deixa na poupança, é um custo baixinho. Se você coloca num CDB, dependendo do CDB, então o banco ele vai te pagar uma taxa ou não, mas ele capta esses recursos a um custo na média e vai emprestar a outro custo. Claro que um custo bem mais alto, é daí que vem o chamado spread bancário, que aqui no Brasil é muito alto. E é por isso que mesmo que muita gente acabe falando mal dos bancos, a gente sabe que tem vários fatores inclusos nessa discussão, mas os bancos eles são importantes para o funcionamento da economia e têm a capacidade, inclusive, de multiplicar dinheiro. Os bancos têm esse poder de multiplicar a moeda. O governo limita de forma regulatória qual que é essa capacidade que os bancos têm de multiplicar a moeda, né? Mas se você coloca dinheiro no banco, eu vou lá, coloco também, o banco ele pode sair emprestando esse dinheiro. Se todo mundo for querer sacar ao mesmo tempo, não tem como, vira um caos. Mas voltando aqui a falar da estrutura do balanço, é como se o banco utilizasse o seu passivo como ativo. O banco, ele vende crédito, ele vende dinheiro mais caro do que ele comprou. É diferente de outras empresas que tomam dinheiro emprestado para comprar estoque em matéria-prima, para pagar seus funcionários também, para fazer o que quer que seja, para transformar aquilo dali em ativos, vender e gerar lucro. Por isso que quando a gente está analisando a demonstração financeira de uma empresa, uma métrica interessante de você observar é justamente o EBITDA. EBITDA significa Earnings Before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Quando você está analisando o banco, não faz sentido você olhar isso. Por quê? Porque quando você olha lucro antes dos juros, o business dos bancos, o principal business é crédito, é juros, não faz sentido.
Ele está pagando, sim, um custo pelo seu passivo, mas ele está emprestando mais caro. Então não olha EBITDA em banco. O banco não tem EBITDA para você analisar e ficar comparando. Muita gente acaba olhando dívida líquida sobre o EBITDA. É um indicador muito bacana para você analisar o endividamento de empresas tradicionais, comparar empresas do mesmo setor, vai fazer você ter uma visão melhor sobre o risco. Nos bancos não faz sentido você olhar isso daqui. O passivo de uma empresa, sim, esse passivo ele é ativo do banco. Então, qualquer banco que tivesse emprestado para lojas americanas, que emprestou dinheiro, considera esses recebíveis um ativo. Se a empresa não pagar, aí sim existe um risco, mas quando você vai analisar o risco de uma instituição financeira do porte do Itaú, Banco do Brasil, Santander e qualquer grande banco que funcione de forma parecida, eu nem vou falar aqui de fintech, mas quando você vai analisar, você olha o índice de Basileia. Tem como você analisar também alguns indicadores em conjunto que eu vou falar aqui para vocês, mas esse passivo muito maior do que o patrimônio líquido, isso é normal. Se você for observar em todos os outros grandes bancos, é assim também. Eu vou até colocar aqui no Investidor 10 para a gente olhar o do Banco do Brasil, do Santander junto. No Banco do Brasil, a gente tem os ativos aqui em 2,1 trilhões e um patrimônio líquido de 153 bilhões. A mesma coisa acontecendo, o patrimônio líquido muito menor que o total de ativos, o que significa que o passivo também é muito mais alto. Santander fechou 2021 com um passivo total de 980 bilhões e um patrimônio líquido de mais ou menos 100 bilhões e um ativo total na mesma casa ali dos 980 bilhões, obviamente. Então, se você pegar as captações, representam uma parcela muito maior desse ativo do que o patrimônio líquido do banco, ou seja, o dinheiro que ele está captando dos seus clientes através de depósitos, aplicações financeiras, ele representa uma parcela muito maior dos ativos do que o patrimônio líquido. Mas isso não é um risco, é simplesmente dessa forma que os bancos funcionam e operam há muitos e muitos anos e décadas ganhando dinheiro aqui no Brasil e você nunca ouviu falar de que Itaú estava perigando quebrar, estava correndo risco de quebrar, estava passando ali por uma situação financeira delicada, né? Muito pelo contrário. Então, quando você for analisar o risco, comparar o risco de um grande banco como esse com outro grande banco, você pode observar o índice de Basileia sem problema nenhum, é o indicador mais recomendado, inclusive, para você analisar o risco dessas grandes instituições financeiras. Agora, tem outros indicadores, sim, muito importantes, principalmente quando você for analisar ações do ponto de vista de investimento, sob a ótica de investimentos, e essa, na minha opinião, é a parte mais importante do vídeo. Você pode olhar a Basileia, como eu falei, mas quando você olha o patrimônio líquido sobre o total de ativos, aí sim você consegue comparar esse indicador entre os bancos. Então você pega ali o patrimônio líquido sobre o total de ativos, você consegue ver qual que é a parcela dos ativos que é representada pelo patrimônio líquido desse banco. Porque se não é patrimônio líquido, é claro que isso aí não é capital do banco, ele está operando alavancado com capital de terceiros, mas como a gente já falou, é normal. Então, os indicadores que você tem que olhar em conjunto quando você for analisar ações de grandes bancos, tá? Não estou falando fintech, não estou falando banco digital aqui, instituições pequenininhas, empresas de tecnologia, não. Grandes bancos que operam massivamente a carteira de crédito de um país, como é o caso de Banco do Brasil, Itaú, Santander, enfim. A gente tem aqui P sobre L, relação preço-lucro, o preço da ação em relação ao lucro por ação. Quanto menor, teoricamente, você está tendo uma ação mais barata na sua frente. P sobre VP, preço em relação ao valor patrimonial, também é interessante, porque representa o quanto que você está pagando na parcela que de fato representa o capital do sócio. Então, uma ação, ela representa a menor parcela do capital social do ponto de vista contábil. Então, quando você compra uma ação de um grande banco como esse, você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido. Então, se o PVP é igual a 1, então você está comprando pelo valor justo do ponto de vista contábil, mais uma vez. Se o PVP é menor do que 1, 0,7, 0,6, como é o caso do Banco do Brasil, no caso do Itaú é um pouco acima de 1, significa que você está comprando com ágio ou deságio. PVP abaixo de 1, você pode estar diante de uma ação barata, mas não é tão simples assim. Esses são os dois indicadores que eu falei primeiro. Depois a gente tem o ROI,
que é o retorno sobre o patrimônio líquido, Return on Equity. O ROI, ele mede a remuneração do acionista, qual que é a rentabilidade que ela está entregando, que essa empresa está entregando para o seu sócio. Então, quanto maior o ROI, melhor. Então, uma empresa com PVP menor, ela está mais barata, entre aspas? Sim, beleza, do ponto de vista contábil tá. Mas se a outra empresa que tem um PVP acima de um pouco maior do que o outro grande banco que você está comparando, também tem um ROI muito maior historicamente, e aparenta que vai entregar um ROI maior, inclusive no médio e longo prazo, as previsões, as perspectivas de que esse banco continue entregando uma rentabilidade maior, como é o caso aqui de Itaú e Banco do Brasil que a gente está comparando, então vale a pena sim você pagar um pouco mais caro num banco que vai te entregar uma rentabilidade um pouco maior. Por isso que o Itaú, historicamente, é negociado com múltiplos maiores que o Banco do Brasil e vai continuar sendo assim, né, enquanto o Banco do Brasil continuar sendo o Banco do Brasil e o Itaú continuar sendo o Itaú. E para fechar aqui a aula de hoje, a nossa análise aqui com chave de ouro, você tem também o indicador do patrimônio líquido sobre o total de ativos que eu falei. Vamos supor que a gente tenha dois bancos idênticos em termos de gestão, administração, governança corporativa, mas aí você tem o preço-lucro praticamente a mesma coisa, um PVP igual também, os dois ali com os mesmos múltiplos de valuation, só que um banco ele tem um ROI um pouco maior do que o outro. Então vamos supor que a gente está comparando Bradesco e Itaú. O ROI do Itaú maior que o do Bradesco, mas eles têm os múltiplos praticamente idênticos ali. Qual que é o melhor banco? Qual que é a melhor ação? Esquece qualquer outro aspecto qualitativo, tudo mais constante aqui só para a gente ensinar esse conceito. Se o Itaú ele tem um ROI maior, então você pode me responder, Mébado, então teoricamente o Itaú é melhor. Se eles estão com os mesmos múltiplos e o ROI do Itaú é melhor, então o Itaú é um banco mais interessante para eu investir, eu pensando ali com a cabeça de investidor. Só que se o patrimônio líquido em relação ao total de ativos no Bradesco é maior do que no Itaú, ou seja, ele opera mais com capital próprio, com uma parcela maior do capital próprio em relação ao total de ativos que o Itaú, significa que o Bradesco opera menos alavancado. Então, se um banco opera menos alavancado, consequentemente, ele vai conseguir entregar um ROI menor do que o outro. O banco que opera mais alavancado vai entregar um ROI maior. Então, é um banco que vai sim te entregar um retorno maior, no caso do Itaú, mas ele também é mais arriscado, se expõe um pouco mais ao risco de crédito do que o Bradesco. Então, nesse caso, as ações poderiam sim ser negociadas, né, do mesmo preço, com os mesmos múltiplos, por conta disso. Um entrega uma rentabilidade maior, mas o outro também é um pouquinho mais seguro, entendeu? Não é tão complexo, mas também não é tão simples. Então, esses 4 indicadores aqui, P sobre L, PVP, ROI e patrimônio líquido com relação ao total de ativos, junto também com o índice de Basileia, para você ver o risco ali, são 4 indicadores aqui interessantes para você fazer um filtro na hora que você estiver comparando ações de grandes bancos, beleza? Se você ficou até aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag até o final, só para eu saber quem ficou até o final, só os fortes ficam. E qual que é a grande lição do vídeo? Agora eu posso ficar tranquilo, posso sair comprando ações do Itaú, do Banco do Brasil, Bradesco, Santander, adoidado? Não, nunca aqui a intenção é dar recomendação. Então a lição desse vídeo aqui é: não saia acreditando em tudo que você vê, em tudo que é publicado, em tudo que é compartilhado em WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Se é que alguém ainda usa o Facebook, a rede social, o Facebook mesmo, acabou saindo espontaneamente aqui. E saiba interpretar e analisar os indicadores de forma correta. Você não pode sair comparando a empresas de setores diferentes, com modelos de negócios diferentes, utilizando os mesmos indicadores, como a gente viu. Não dá para você fazer isso. Então, interpretar as demonstrações financeiras é bacana para você conseguir analisar as suas ações de uma forma mais completa e, pelo menos, se você não quiser fazer isso, entender minimamente o que é o conceito por trás dos indicadores. Interpretar aqueles indicadores, saber, conseguir entender o que eles estão te dizendo. Se você, para não te passar a perna ali por conta de uma informação que às vezes é um lucro não recorrente, algum resultado não recorrente que foi impactado positivamente ou negativamente por alguma coisa, entender exatamente como interpretar os indicadores e como utilizá-los para fazer um filtro nas suas análises, para comparar empresas. Beleza? Fico por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve que a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, pai!